Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre a reflexão do som. Aqui nessa animação, nós já percebemos aqui a situação da reflexão do som. Veja que eu tenho uma fonte sonora emitindo uma onda. A reflexão nada mais é do que a onda refletindo, ou seja, ela incide numa superfície e ela retorna, ela se mantém no mesmo meio em que ela se propagava. Então, a esse fenômeno nós chamamos de reflexão do som. Na verdade, é a reflexão de qualquer onda, né? Mas aqui, no caso, vamos investigar a reflexão do som e algumas consequências. Bom, uma consequência importante da reflexão da onda sonora é a produção de eco. Observe que na imagem ilustrada eu tenho alguém emitindo um som, uma pessoa está gritando diante de um paredão, né, num cenário aqui em que você tem uma paisagem litorânea, né, com um costão rochoso. O que nós estamos vendo aqui? Ó? Alguém grita e ao gritar eu estou emitindo uma onda sonora. Essa onda sonora é descrita, mostrada aqui em amarelo. Ela incide no costão rochoso e ao bater na rocha ela retorna. Né? É a própria reflexão. Observe que aqui na imagem ela retorna numa onda vermelha. Bom, então eu tenho a onda incidente, que é a onda amarela, e a onda refletida, que é a onda vermelha. Por causa disso, nós temos a ocorrência do eco. O que acontece é o seguinte: o ouvido humano só é capaz de identificar como duas ondas sonoras diferentes aquelas ondas que ele recebe com um intervalo de tempo entre uma e outra de até 0,1 segundo, um décimo de segundo. Ondas que o nosso ouvido receba em intervalos menores que esse tempo, ele não consegue distinguir como duas ondas, é apenas uma. Então eu ouço apenas um som. Quando esse intervalo de tempo é igual ou superior a um décimo de segundo, o nosso ouvido distingue as duas ondas. E aí eu percebo que aquela onda que eu emiti e, portanto, eu já estou ouvindo, assim que eu falo, eu ouço. Essa onda viaja e ao retornar, se o intervalo de tempo for igual ou superior a um décimo de segundo, eu percebo a onda que eu havia emitido como uma segunda onda. E aí dá origem ao eco. Então, considerando essa descrição, o que nós podemos dizer sobre a produção do eco e a distância de quem emite a onda até o obstáculo? Nós podemos fazer um cálculo simples para observar a que distância eu devo estar do obstáculo para que eu perceba a onda como uma segunda onda. Vamos pensar um pouco sobre isso. Usando a expressão básica da cinemática que descreve o deslocamento é a velocidade média multiplicada pelo tempo. Então eu posso dizer que, sabendo também que a velocidade do som no ar é constante, igual a 340 metros por segundo, veja que o tempo que eu estou considerando é justamente o tempo necessário para que se perceba a onda como sendo duas ondas diferentes, que é o tempo de um décimo de segundo. Para que isso aconteça, qual é a distância que a onda deve percorrer? Ela deve percorrer uma distância de 34 metros. Mas se atente para o seguinte detalhe: esses 34 metros equivale à distância dobrada, porque a distância para que a onda seja emitida por mim viaje até o obstáculo e depois retorne para mim como uma segunda onda. Então essa distância está dobrada em relação à minha distância em relação ao obstáculo. Se eu quero saber que distância é essa distância seria de 17 metros, que é a metade de 34. Então vamos entender o seguinte, ó, para que eu ouça eco, é necessário que o obstáculo esteja a uma distância mínima de mim de 17 metros. Por quê? Porque é essa distância que a onda levará 0,1 segundo, no mínimo, né? Pode ser maior que isso, mas ele vai levar 0,1 segundo para alcançar o meu ouvido. E aí eu identificarei como eco. Então, pessoal, essa situação do eco é muito interessante, porque observe que nós podemos ter uma noção de distância baseado no som produzido. Então, imagine você, alguém lhe conduz pelas mãos, com os olhos fechados, até uma situação como ilustrada na figura. Você não tem a menor noção do que existe à sua frente.
e aí ainda com os olhos fechados, se você quiser criar uma imagem do ambiente, você pode utilizar seu conhecimento em acústica, no caso em reflexão do som, para poder, dando um grito, se eu ouvir eco, eu já sei, existe um obstáculo à minha frente e esse obstáculo está a no mínimo 17 metros de mim. Se você for capaz de calcular o tempo do eco, você consegue dizer com precisão a que distância o objeto está. Suponha, você dá um grito, e aí você conta. 2 segundos depois, eu recebi o sinal, o eco, recebi o eco de volta. Sendo assim, e fazendo o cálculo da distância, eu poderia dizer que a distância calculada, dividida por 2, é a distância que eu me encontro daquele objeto, ou daquele obstáculo. Então observe o que nós estamos tentando fazer aqui. Estou tentando mostrar para você que é possível você criar imagem a partir do som. E é isso que os morcegos conseguem fazer quando executam a ecolocalização. Né? Eco vem justamente do eco. Né? O morcego fica o tempo todo voando por aí e emitindo uma onda sonora de alta frequência. Lembre-se que o morcego é um mamífero voador que não tem boa visão. Né? Por quê? Porque, na realidade, ele é um caçador noturno. Né? Ele não precisa da luz. Durante o dia ele fica dormindo lá na caverna e é à noite que ele vai se alimentar. E aí como é que ele faz para poder, então, num ambiente escuro, identificar o ambiente e as presas das quais ele se alimenta? É justamente assim, utilizando imagens que ele cria a partir do som, através da ecolocalização. Os seres humanos resolveram imitar os morcegos e criaram um aparelho chamado sonar. O sonar funciona da mesma forma como você, diante de um paredão, identificando, né, mesmo de olhos fechados, que há um obstáculo, através do eco recebido, assim como os morcegos fazem, emitindo onda de alta frequência, que ao incidir nos objetos ao seu redor ou mesmo numa presa e receber o eco, ele consegue calcular as distâncias e formar realmente uma imagem mental. Da mesma forma, os seres humanos copiaram a ideia e criaram instrumentos que emitem ondas, né, que ao incidirem numa superfície naturalmente refletem, e aí pelo cálculo do tempo gasto para o retorno dessa onda, eu consigo dizer a que distância eu me encontro do objeto. Né? Esses sonares hoje em dia podem ser simples ou podem ser complexos, de forma que eu posso, se for para eu apenas calcular a distância que eu me encontro, eu posso ter sonares que funcionam numa frequência mais baixa. Mas eu posso ter sonares com ondas sonoras de frequência mais elevada que permitem realmente criar uma imagem, né, do ambiente. E é assim que nós conseguimos fazer a chamada batimetria de uma região, né, ver a topografia do fundo, ou mesmo identificar objetos. Aqui nessas imagens aqui eu tenho um barco pesqueiro que localiza um cardume, e a depender da qualidade da onda emitida por esse sonar, eu consigo identificar o tipo de peixe que eu tenho ali. Né? Da mesma forma, eu tenho aqui um submarino fundeado, né, e eu posso saber o formato que ele tem, a depender do tipo de onda que eu utilize nesse sonar. Se eu quero saber só a distância, pode ser uma onda de mais baixa frequência. Se eu quiser saber detalhes, né, da forma daquele objeto que está fundeado, aí eu utilizo uma onda que tenha maiores frequências. Bom, para treinar um pouco esse conhecimento, vamos só fazer um exercício rápido que diz assim: a ecolocação ou ecolocalização ou biosonar é um sentido que alguns animais possuem para se localizarem e detectarem a distância de obstáculos ou de outros animais por meio da emissão e recepção de ondas sonoras. Então ele emite uma onda, a onda incide na superfície e reflete, olha a reflexão. Baseado no tempo gasto, né, para que essa onda viaje até o objeto, reflita nele e retorne, o tempo para esse deslocamento de ida e volta, eu consigo saber a distância que me encontro do objeto. Então veja, letra A. Um golfinho emite pulsos de onda que são refletidos por um cardume de peixes, retornando a ele após 6 segundos. Entendendo, ó? O golfinho emitiu uma onda sonora. A onda sonora foi, incidiu no cardume e voltou. Para isso, a questão diz que se passaram 6 segundos. Aí o que eu interpreto naturalmente? Que essa onda levou 3 segundos para ir e 3 segundos para voltar. A velocidade não está mudando, uma vez que a onda está se propagando na água, né? A velocidade não está mudando. Portanto, eu posso garantir que se são 6 segundos para a onda ir e voltar,
eu posso dizer que em cada trecho ela gastou 3 segundos. 3 segundos na ida e 3 na volta. Eu acho assim. Considerando que a velocidade do som na água do mar é de 1.500 metros por segundo, qual é a distância entre o cardume de peixes e o golfinho? Aí, pessoal, ó, distância é velocidade vezes o tempo. A distância a velocidade são 1.500 metros por segundo. E o tempo? Eu só preciso usar o 3, né? Não preciso usar o 6. Porque, lembrando, o 6 é para ir e voltar. Se eu quero saber a distância, eu só preciso do tempo de ida. Né? Então, eu posso simplesmente pegar esse tempo e dividir por 2, o que me daria uma distância de 4.500 metros, também conhecido como 4,5 km. Letra B. Um morcego emite ondas que refletem uma árvore e retornam a ele também em 6 segundos. Mesma situação anterior. Né? Observe, o morcego emite um som que retorna a ele em 6 segundos. Qual é a minha interpretação? Metade desse tempo foi para ir e a outra metade para voltar. Então, considerando que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, observe que a velocidade do som no ar é bem menor. Ó, a velocidade na água é 1.500. A velocidade do som no ar é 340. Então, observe, quanto mais denso é o meio, maior a velocidade do som naquele meio. Então, vamos guardar isso. A velocidade do som no ar é menor do que a velocidade do som no líquido, que é ainda menor do que a velocidade do som em um sólido. Ou seja, onde é que o som tem maior velocidade? Em um sólido, porque as moléculas estão mais coesas. Quanto mais próximas, mais fácil elas propagam o movimento das moléculas ao redor delas, né? Porque elas estão mais próximas umas das outras. Bom, isso é uma teoria relacionada. Então, considerando a velocidade do som igual a 340, qual é a distância da árvore em relação ao morcego? Novamente, distância é velocidade vezes tempo. Então, 340, que é a velocidade no ar, vezes o tempo, que é 3, e a distância do morcego até a árvore é de 1.020 metros. Pessoal, para fechar esse momento, quero comentar com vocês, ó, os equipamentos de ultrassom, né, muito utilizados aí em exames médicos, né, por exemplo, né, mas não só para isso, para várias situações de investigação do corpo humano, né? Mas assim, pensando na situação da gravidez, né, como é que o médico consegue investigar, fazer uma ultrassom obstétrica, né, para ver a condição do bebê. Então aqui nós temos aqui uma imagem do bebê, uma ultrassonografia 2D, e essa aqui que me dá uma riqueza de detalhes muito maior, a ecografia 3D. Qual é a diferença de uma para outra? É que nessa ultrassonografia eu uso uma onda sonora de menor frequência. Olha só, quando você aumenta de 2 MHz eu tenho essa imagem, 14 MHz eu tenho a imagem de cá. Lembrando, né, que 1 MHz equivale a 1 milhão de Hertz. Né? Então, se você pensar no Hertz, já conversamos sobre isso em aulas anteriores, né? O que é o Hertz, é a unidade de frequência, o que isso significa. Visite aulas anteriores para poder conhecer, né? Em especial a última aula que nós vimos, que falava dos elementos da onda. Então, se eu tenho uma onda de menor frequência, eu tenho uma imagem menos nítida. Quanto maior a frequência da onda utilizada, mais nitidez. Aí você pode achar estranho, poxa vida, olha só, eu estou gerando imagem a partir do som. É exatamente isso que o equipamento de ultrassom faz. Não é luz, né? Não é imagem vista diretamente, é uma imagem criada a partir do som. Porque esse aparelhinho aí, ó, funciona exatamente igual a um morcego, funciona exatamente igual a um sonar, funciona exatamente igual a quando você está diante de um obstáculo e você emite uma onda sonora para saber a que distância aquele obstáculo se encontra de você. Se você usa ondas sonoras de frequências mais elevadas, você consegue calcular essas distâncias com tal precisão que lhe permite enxergar formas com uma nitidez bastante alta, né? A depender da tipo de onda que você utilize. Ok, pessoal, o bate-papo de hoje era esse, né? O objetivo era falar de reflexão, o eco, que é um fenômeno observado a partir da reflexão da onda sonora, tá? E todas as situações aí relacionadas, partindo desde a ecolocalização até a utilização médica da onda sonora. Valeu, a gente fica por aqui, obrigado mais uma vez. Em caso de dúvidas, deixe registrado ali no bate-papo, que aí a gente, na medida do possível, vai respondendo. E pessoal, ó, se essa aula foi útil para você, se inscreva, ative o sininho, que aí você vai receber aí, tem uma sequência de aulas aí previstas nesses conteúdos em física, e divulgue. Se serviu para você, serve para o seu colega também. Ok? Obrigado e até a próxima.